primeiro salmo. Nós vamos ler até o versículo 6, até o verso 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, o livro dos Salmos, longe de ser uma coletânea simplesmente de reflexões feitas por homens piedosos, onde traz ensino, revelações divinas, ele traz a palavra de Deus ao nosso coração. E o Salmo de número 1, ele faz essa abertura para aquilo que virá nos demais 149 salmos. Ele faz essa abertura elencando a justiça, elencando a piedade. E ele aqui começa destacando dois personagens. Quem são esses personagens? Nós temos aqui a figura do homem justo. Quem é este homem justo? O justo é aquele que se encontra em estado de graça com o Senhor. O justo é aquele que busca o Senhor. O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor, tem comunhão com Deus. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que demonstra desprezo, demonstra falta de piedade, falta de devoção ao Senhor. A poesia desse salmo demonstra o caminho destes dois personagens e como eles percorrem este caminho e quais os resultados deste caminho na vida deles. Nós vemos aí que o texto começa com a palavra bem-aventurado. E quando nós vamos ver a palavra bem-aventurado, nós temos ali a ideia de feliz, um homem feliz. Mas é muito mais do que esta felicidade, muitas vezes romantizada e conceituada pelo mundo. Nós temos uma felicidade no mundo, filmes, né? A procura da felicidade, a busca da felicidade, como ser feliz. Mas é uma felicidade muitas vezes pautado no ter, no conquistar, no ser. Essa questão romântica. E quando nós vemos essa palavra bem-aventurado, usado 26 vezes no livro dos Salmos, e também usada por Cristo no Sermão do Monte, nós vemos que felicidade é muito mais do que essa romantização. Nós vemos que o Senhor Jesus, quando começa o Sermão do Monte, ele começa dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Repare que não faz muito sentido se nós pensarmos em um conceito do mundo, mas nós vemos que essa felicidade, esse bem-aventurado que o salmista traz aqui, é este homem que tem o seu prazer na presença de Deus. Repare, irmãos, que o texto, ele vai, como eu disse, nos mostrar os dois caminhos que esses personagens percorrem. E é isso que eu queria falar. O caminho do justo e em um segundo momento, quais os benefícios deste caminho. O salmista ele faz uma progressão, mostrando qual caminho o justo não deve percorrer. Repare que ele começa fazendo uma progressão mesmo de algo
menos grave até algo mais grave. Então eu gostaria de falar qual é o caminho do justo, fazendo essa negação com o caminho do ímpio. Em primeiro lugar, o caminho do justo é um caminho que não é movido pelos valores dos ímpios. Repare que ele começa no verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse caminho do justo é um caminho que não é movido pelos valores dos ímpios. Ou seja, o justo é aquele que não adota os princípios e não anda pela opinião de quem não ama a Deus. O caminho do justo é aquele caminho que não dá ouvidos às pessoas ou à pessoa que não tem em Deus o seu prazer. O caminho do justo é aquele que não é movido pelos valores dos ímpios. Ele não adota, ele não pratica, ele não traz para si os conselhos, os valores, as práticas que o ímpio tem. E repare, irmãos, a Bíblia ela é cheia de exemplos de pessoas que ouviram o conselho dos ímpios e caíram, cederam. Por exemplo, nós podemos citar aqui Eva, a primeira pessoa na história a ouvir conselhos errados. E eu nem diria de um ímpio, mas eu diria do próprio Satanás. E o que aconteceu? Caiu, cedeu. O que a serpente disse? Olha, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Cedeu o conselho. Outro exemplo, Absalão, filho de Davi, ouviu o conselho de Aitofel e se virou contra o seu pai. Armou um motim, uma rebelião, a ponto de Davi ter que fugir, com medo de ser morto. Nós temos também o filho de Salomão, Roboão, quando assume o reinado, ao invés de ouvir conselhos de homens justos, homens sábios, que haviam direcionado seu pai Salomão, não, ouviu o conselho de pessoas que não tinham os valores em Deus. E o que acontece? Roboão pega e triplica, aumenta o imposto sobre a população. E a história nós conhecemos, isso traz uma revolta ao ponto de se levantar entre o povo um homem e dividir o reino. Então, irmãos, o caminho do justo é um caminho que não é movido pelos valores dos ímpios. É um caminho que não ouve o conselho, que não adota esses princípios. Por outro lado, o caminho do justo é um caminho que é movido pelos conselhos da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em toda justiça. Qual o caminho nós temos seguido? Qual os conselhos você tem ouvido? Ou melhor, de quem você tem buscado conselhos? Em segundo lugar, nós vamos ver que o caminho do justo é um caminho que não imita a trajetória dos pecadores. Ainda no verso 1, ele diz que esse homem bem-aventurado, esse homem feliz, esse homem realizado em Deus, ele não se detém no caminho dos pecadores. Esse deter aqui é parar, é se ocupar, é justamente reproduzir as práticas dos pecadores, as práticas de homens ímpios. O caminho do justo é um caminho que não imita, ele não se detém,
Ele não olha as práticas e quer imitar. Nós vivemos em um momento em que muitos lugares estão preocupados no que dá certo e não no que é certo. Isso está dando certo? Tá dando público? Está dando audiência? Então vamos fazer. E muitas vezes isso é uma prática de imitação do ímpio, dos caminhos de pecadores que não amam a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Demas tinha-o abandonado. Por quê? Porque ele amou o mundo, amou o presente século. Ele se vislumbrou com as coisas que o mundo tinha. E o que ele fez? O que Demas fez? Abandonou. Demas deixou Paulo. Demas traiu a confiança do seu companheiro. Demas foi seduzido pelas práticas, pelo caminho. Ele se deteve naquele caminho e abandonou a sua trajetória. Abandonou o seu caminho, o caminho da justiça. A pergunta que nós devemos pensar, irmãos, nesse começo de ano, eu refletindo um pouquinho sobre esse salmo, sobre essa trajetória, qual caminho nós temos imitado? Ou em qual caminho nós estamos nos detendo? Muitas das vezes. Muitas das vezes nós observamos, olhamos o caminho do ímpio para não fazer igual, ou muitas das vezes nós olhamos o caminho do ímpio e seguimos esse caminho, e seguimos essa trajetória. O justo imita o caminho do Senhor. O justo deseja se parecer com o Senhor. O justo é aquele que busca cada vez mais, como diz a palavra, se parecer à imagem de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Qual caminho você tem seguido? Qual caminho você tem imitado? Você tem se detido, parado, observado, olhado? Nós vemos que o justo é este homem que não se detém, não para, não imita o caminho de pecadores. E repare, irmãos, que aqui nós estamos fazendo uma progressão. O caminho da impiedade, ele começa de forma sutil, com conselhos, com palavras, dizendo, olha, isso, as palavras primeiro. Depois, quando as palavras já estão permeando o nosso coração, a nossa mente, nós começamos com a prática. Então agora nós começamos também, o caminho do ímpio, o caminho da impiedade, começa agora a praticar o que os pecadores fazem. E aí vai para o terceiro estágio, que é a comunhão. O caminho do justo é um caminho que não tem comunhão com os zombadores. Ele vai dizer, ainda no verso 1, que este homem que é bem-aventurado, este homem que é feliz, este homem que é realizado, este homem que tem a sua satisfação em Deus, ele não se assenta com os zombadores. Ou seja, ele não tem comunhão. Ele não se assenta para ter comunhão, para zombar, para estar junto com aqueles que não amam a Deus. Então, é uma progressão, mas é uma progressão para queda. Não é para algo para nos edificar, mas para ruína. Ele ouve, ele pratica, e quando ele já está praticando, o seu coração está cauterizado, a sua mente está cauterizada, e agora ele se senta para ter comunhão com os zombadores. Esse é o caminho que o justo não deve percorrer. Este é o caminho que o justo deve negar. O caminho do ímpio, este caminho que começa de forma sutil até chegar ao ponto de ruína, de comunhão.
de zombar de Deus e de sua santidade. Nós temos um exemplo na Bíblia, que claro, depois foi edificado por Cristo. Mas o próprio Pedro, ele vai no caminho seguindo, e aí as pessoas começam a dizer, olha, você não era um dos que andavam com ele? Não, eu não. Já a primeira negação. Depois ele para num ponto, e as pessoas falam, mas não era você? Tem uma impressão que era você que andava com esse Galileu, com esse Jesus. Não, não é eu. Até o ponto que ele está lá, na fogueira, junto, no braseiro, com todos, ali as pessoas zombando e dizendo crucifica, e aí um olha para ele e fala, mas olha, tem impressão que é você, porque até o jeito de falar é parecido. E aí ele nega a terceira vez, e aí Jesus olha e o galo canta, mas depois ele é edificado. Mas repare, foi uma construção, um caminho de ruína. O justo, irmãos, é aquele que tem o prazer na comunhão com Deus e sua palavra. Repare no verso 2, o salmista, depois de elencar esse caminho que o justo não deve percorrer, são negativas. O justo não, o bem-aventurado não. Aí ele vem e diz, antes, o caminho desse bem-aventurado, o caminho desse homem feliz, o caminho do justo, é um caminho que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O prazer do justo é estar com Deus, é meditar na lei de Deus, é estar na presença do Senhor. E não só isso, o salmista agora aqui, depois de elencar este caminho que o justo não deve percorrer, ele fala dos benefícios que o justo terá ao não seguir o caminho da impiedade. Ele diz aí, no verso 3, que este justo será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ou seja, quais os benefícios do caminho do justo? Nós temos aqui, é um caminho de vitalidade, a árvore representa isso, é um caminho de longevidade, é um caminho de produtividade, dá o seu fruto na estação própria, e é um caminho de prosperidade, ou seja, as suas folhas não murcham, no tempo certo dá o seu fruto. Esse é o caminho, os benefícios daqueles que buscam o caminho da justiça, o caminho da piedade, o caminho da presença de Deus. Este homem é como uma árvore que tem as suas raízes aprofundadas, junto a ribeiros de água, sempre tem nutrientes, suas folhas nunca secam e os seus frutos sempre produzem no momento e na hora certa. Como é bonito, né, irmãos? O salmista diz, olha, não siga, não vá por esse caminho, não siga o conselho, não se detenha, não tenha comunhão. Por quê? Porque você terá os benefícios do caminho da justiça, do caminho da piedade. Você será como uma árvore. Logo na sequência, o salmista destaca que o caminho do justo, ele tem todos esses benefícios, mas o caminho do ímpio também tem algumas coisas que acarreta ele. Traz consequências. O caminho da impiedade traz consequências para o ímpio. Quais são? Ele diz aí, os ímpios não são assim. Verso 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, o caminho, qual é as consequências? Agora não é mais benefício. Agora é as consequências do caminho da impiedade. É um caminho que conduz à morte. O ímpio é como a palha, não tem raiz, não tem estrutura.
é leve, não é constante. O vento o dispersa. É um caminho de fracasso que leva à morte. Jeremias, no capítulo 17, ele ilustra muito bem. Acredito que ele extrai este salmo, porque ele fala justamente isso no capítulo 17, versos 5 a 8. Ele diz que é maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Por quê? Ele é como um arbusto no deserto. Morre, perece, não tem vida. Mas no verso 8 ele diz: bendito o homem. Então, no verso 5 ele diz: maldito o homem. No verso 7, ele diz: bendito o homem. No verso 5 ele diz que confia no homem. No verso 7 ele diz que confia no Senhor. No verso 5 ele diz que faz do seu braço a sua força, a sua esperança. Eu posso, eu vou, eu consigo. Mas no verso 7 ele diz: o homem que é bendito, o homem que é bem-aventurado, que confia no Senhor, faz do Senhor a sua esperança. Que salmo bonito, irmãos, para nós iniciarmos o nosso ano de 2024. É de fazermos uma reflexão para este ano. Começo de ano é aquele momento onde nós fazemos as promessas, não é verdade? Escrevemos, o que eu quero para esse ano? Não sei se vocês têm esse costume, mas muitas vezes, esse ano eu quero fazer tal coisa, quero estudar mais, quero ler a Bíblia. Muitas vezes, ali no final do 31, nós estamos escrevendo aquilo que nós queremos. Mas eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio que neste ano de 2024, você escolha o caminho da justiça, o caminho da piedade, o caminho da presença do Senhor. Qual o caminho você tem escolhido? E a outra pergunta é: esse caminho que você tem escolhido, quais os frutos você tem colhido? Irmão Daniel, 2023 não foi muito bom o meu caminho. Eu te convido, eu te desafio nesse ano de 2024. Escolha o caminho da justiça. Escolha o caminho da piedade. Escolha estar com Cristo. Como diz a palavra do Senhor, Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com toda a gratidão a Deus em seu coração. Escolha em 2024 estar com Deus, buscar a Deus. Quantos têm desistido? Quantos têm parado? Quantos têm abandonado, como Paulo disse? Como Demas tem pensado: não é para mim, já tentei demais. Eu te desafio a ser como esse homem bem-aventurado, esse homem feliz, que tem a sua esperança no Senhor, que se volta ao Senhor, a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos ajudar, que nesse ano de 2024, nós possamos percorrer este caminho. Qual é o caminho do justo? O caminho do justo é um caminho que não é movido pelos valores dos ímpios. O caminho do justo é um caminho que não imita a trajetória dos pecadores. O caminho do justo é um caminho que não tem comunhão com os zombadores. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Não quero dizer que você não pode andar com pessoas que não são da igreja, tá? Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo isolado aqui e falam: olha, não é para você ter comunhão com pessoas que não é da igreja. Não é isso. Tenha, no sentido de ser sal e luz na vida deles. Não no sentido de ter comunhão ao aderir às práticas e valores deles. Seja o homem justo. Seja o homem e a mulher que tem o prazer na lei do Senhor. O Salmo 1, ele faz esse link, essa abertura.
até conversando com o Heavy Down hoje, é esse portão, essa porta que se abre para o saltério, para que todos os demais salmos, nós vamos ver que a lei e a justiça de Deus estão presentes. Esse homem justo é esse homem que busca estar com Deus. Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos ajudar nesse ano 2024 a estar mais na presença dEle, a sermos fiéis, a buscarmos mais Ele, a termos prazer na lei do Senhor.